Não vai botar a mãozinha aí dentro, não. Passa ela pra cá, vai. Ai. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pô, aqui eu passei um sufoco nos últimos dias, viu? Baita na nevasca. Atingiu aí fortemente o estado de Nova York. Agora parou e abriu um sol. Eu não sabia, mas essas nevascas é tipo um ciclone bomba, igual tem no sul do Brasil, mas com neve, né? Bom, hoje eu quero fazer um vídeo muito especial. Um cafezinho aqui. Fazer um vídeo sobre o meu tabaco favorito. Antes de mais nada, eu ia falar o que é tabaco, né? Nesse vídeo aqui, eu falei pra vocês, eu comentei sobre como que o significado de tabaco mudou nos últimos anos, né? Nos últimos 200 anos. Quando você falava, eu consumo tabaco, quer dizer que você consome rapé. Você era cheirador de rapé, né? Tomador de rapé. E aí depois começou a virar sinônimo de cigarro, né? Pra quem fuma cachimbo, geralmente quando o pessoal fala, eu gosto de um tabaco, geralmente está falando de uma mistura, né? E daí gera muitas vezes confusão. Às vezes a pessoa gosta de fumar um tabaco de corda, e tabaco de corda é um tipo de tabaco só. Às vezes a pessoa gosta de fumar só Virgínia puro, então às vezes a pessoa gosta de fumar uma mistura mais complexa. Então eu gostaria de começar esse vídeo definindo isso. O que é tabaco? Tabaco, na verdade, é cada componente da mistura. A gente não fuma tabaco, a gente fuma mistura. Com exceção de quem fuma tabaco de corda, que é literalmente uma única variedade, né? Com um tipo de processo. Então assim, o que gera um tabaco? É uma coisa muito doida, que dá muita margem para conversa fiada muitas vezes. A espécie, né, genética, ela pode ter várias raças. A gente vê isso, por exemplo, com cachorro. Cachorro, tem a espécie do cachorro, acho que é Canis domiciliaris, sei lá, vou botar o nome aqui. É o nome da espécie. E dentro da espécie tem as variedades, né? São as raças. Muito claras. Você tem o Pinscher, você tem o pastor alemão, você tem o Chihuahua, etc, né? Com as plantas também funciona assim. A gente tem as raças dentro de cada espécie. E chega num ponto que uma raça diferencia tanto em termos de fenótipo, que é o visual da espécie, como você enxerga a planta, né, ou o animal, se diferencia tanto que se transforma numa nova espécie. Às vezes muda o número de cromossomos na célula, etc. Eu não vou entrar em detalhes nisso. Mas impossibilita que os indivíduos de diferentes variedades se cruzem. Quando isso acontece, quer dizer que eles são de espécies diferentes. Claro que às vezes acontece de espécies diferentes, tipo tigre e leão, consegue cruzar. Mas o filho, a linhagem, né, o filho desse cruzamento é estéril. Ou seja, então é por isso que eles classificam, beleza, leão e tigre pode cruzar, mas são de espécies diferentes. Isso é chamado de híbrido interespecífico. O tabaco se formou de múltiplos híbridos interespecíficos na natureza. Tinham vários. Eu vou falar com mais calma de outros vídeos disso. O tabaco nicotina tabaco, né? A espécie nicotina tabaco. E na natureza às vezes acontecem umas coisas meio doidas, né? Como diz o Ian Malcolm
Jurassic Park, a vida sempre acha um jeito. E às vezes acontece sem querer duplicar o cromossomo na célula, tornando aquele híbrido que era para ser infértil, fértil, e aí gera uma espécie nova. Isso é tão doido e tão comum que o trigo surgiu assim na natureza. Eu vou botar uma figurinha para vocês verem aqui. O trigo não existia, ele foi um híbrido aleatório, interespecífico de duas espécies, que depois houve um evento de duplicação do genoma que gerou o trigo. Então, algumas subespécies de tabaco são dessa forma também. Mas aí vem um curioso. Quando você começa a fazer uma diferenciação, você pega uma planta e começa a plantar no mesmo tipo de solo, faz o mesmo tipo de manejo, e você vai fazendo seleção dos filhos dessas plantas ao longo de várias gerações, você acaba criando uma raça, que ela pode sim se cruzar com outras da mesma espécie, desde que mantenha a mesma espécie, entendeu? Vamos ver se eu fui claro. Deixa eu falar que eu tô fumando aqui, eu tô fumando um Old Dark Fired da McBaren, um flakezinho, esse flakezinho aqui. E é por isso que eu decidi falar, que esse tabaco aqui é uma mistura de Burley, Kentucky e Virginia. Então vamos lá, vamos falar, qual que é a diferença de Burley, Kentucky e Virginia? Bom, nicotina tabaco. Quando eu falei naquele vídeo sobre a história da Virgínia, a nicotina tabaco entrou nos Estados Unidos, né, pelo John Hoff, que é o marido da Pocahontas. Começou a ser produzido na região da Virgínia, depois na região de Maryland, que é o estado vizinho, onde tem Baltimore. Aquela região toda. Depois foi entrando um pouco no Kentucky, que é o estado vizinho também do lado, tal. Nas duas Carolinas, né, norte do sul. Nessa região das Carolinas, inclusive, tem uma região chamada de Old Belt, que é uma região que é o cinturão antigo do tabaco. É uma região que tem um solo muito bom e foi lá que o tabaco prosperou. Deixa eu tomar um golinho de café aqui. E aí, originalmente, o que as pessoas faziam? Pegavam essas plantas que eles foram selecionando, conforme o gosto deles, e faziam um processo de secar a planta inteira. Arrancavam a planta e penduravam lá no galpão. Depois, lá pelo século XIX, como eu comentei naquele outro vídeo, começaram a arrancar as folhas e fazer só a folha, né? E depois curar com calor. Então, assim, aí que você começou a perceber que, o que eu estou falando, que surgiu processos. Então, a partir das raças que veio da espécie, surgiu o processo. Vou botar um esqueminha aqui. O processo diferencia o tabaco. Ele pode ser a mesma raça, mesma semente genética, mas se ele tiver um processo diferente, ele vai gerar um tabaco diferente. E aí, a genética, ela expressa conforme a variação ambiental. Se o solo tiver mais nutrientes ou menos nutrientes, vai expressar diferentes genes, que vai mudar a composição química da folha, em termos de biomassa, em termos de solutos e outros compostos, né? Por exemplo, uma região com muito estresse hídrico, geralmente começa a emitir alguns hormônios chamados ABA, que isso vai mudar todo o metabolismo da folha. Vai produzir menos, por conta da redução da fotossíntese, vai produzir menos carbono e vai ter ali outros hormônios e outros solutos que foram produzidos como processo decorrente desse estresse hídrico. Então, assim, a planta é um organismo vivo, ela reage ao ambiente e a genética ela ativa e desativa genes para poder adaptar ao ambiente. Nós andamos, né? Os animais de forma geral andam. Então, por exemplo, se o ambiente está ruim, ele vai para um lugar e se esconde. Se ele está com frio, ele põe um casaco, né? Um ser humano, né? Ou um animal, ele cava um buraco e entra. Mas a planta não, ela fica ali parada. Então elas desenvolveram vários mecanismos de resposta a esses estímulos ambientais. Isso inclusive é o que eu estudo, né? Eu vou falar disso em outro vídeo porque eu vou falar desse cara aqui, do Fischer, que é um dos símbolos desse canal. Mas não vou falar disso agora. É cachimbeiro também. Então, você vê que o processo, ele pode pegar a mesma variedade e transformar no outro tabaco. E aí, no século XIX para cá, surgiram inúmeros processos, inúmeros. E por outro lado,
Se você pegar a mesma semente, a mesma variedade, e plantar em diferentes solos, ou diferentes regiões, ela vai receber diferentes estímulos ambientais. Então a composição da folha muda. Isso é o que o pessoal chama de terroir. Mas o terroir vai um pouco além disso. Não questão de campo, de lavoura em si. Vai além também do manejo, de que tipo de adubo que foi usado, como é que foi colhido, como é que foi curado. Tudo isso influencia no terroir. O tabaco geralmente você colhe, você cura a folha, você interrompe o processo vivo da folha, para ela morrer. Só que ela não morre completamente, ela fica ainda com o metabolismo um pouquinho ativado. Esse é o processo de curar. E aí você deixa o tabaco descansar um tempo, que é o que o pessoal chama de fermentar. Mas não é fermentar, é amadurecer. Nesse meio gourmet que surgiu nos últimos anos, o pessoal começou a falar muito coisa de maturada, né? Picanha maturada, a carne maturada. Começaram a falar tabaco maturado também, né? Então, tabaco envelhecido. Então, quanto mais tempo se passa depois da cura, mais esse tabaco vai se estabilizando em termos de composição química. E vai ficando cada vez mais estável. Não muda sabor, não muda gosto, né? Aromas, etc. E começa a produzir uma espécie de um açúcar, né? Esse que eu estou fumando agora, por exemplo, é um flake de 2020. Olha só o açúcar no flake. Então, o Virginia e o Burley vão envelhecendo e ficando melhores. Chega um ponto, claro, que tem uma curva, né, que não vai melhorar tanto mais, vai estabilizar. Então, se você acaba de plantar um tabaco, você cura e já vai fumar no cachimbo, ele provavelmente não vai ser tão bom, ele vai estar jovem, ele não vai estar no ponto ideal para você fumar. E é o que muito cara faz, vende tabaco jovem aí e você tem que engolir isso e achar que isso está certo. Beleza, não vou entrar nesse detalhe. Então vamos voltar para o processo. E aí surgiram vários processos. Por exemplo, na região do Kentucky, começaram a plantar um Burley, um pouco mais uma variedade de Burley um pouco mais amadeirada, que surgiu o tabaco Kentucky, que é esse que está aqui. Dark Fired foi quando começaram a fazer o processo de defumar o tabaco. Muito interessante que o cara que desenvolveu a Virginia Stoved, a Virginia no forno, né, curada a forno, o calor, se não me engano, o filho dele se mudou para o Kentucky, isso foi em 1830 e poucos. E casou com alguém de lá, teve filho, blá blá blá. Eu sei que o neto dessa pessoa, em 1870, algo assim, 1880, sem querer, desenvolveu o processo de Dark Fired Kentucky, que é esse aqui. Que é o Kentucky que tem aqui. Então é um Kentucky meio defumado. O americano gosta muito desse tabaco. E não confunda isso com latakia, é um outro tipo de defumado. Tem uma pegada um pouco diferente. Mais forte, mais saboroso, na minha opinião. Mas o latakia, na minha opinião, ele é mais harmonioso. Ele combina com mais coisas. Já o Kentucky não combina com muita coisa, não. Quando ele está ali, ele domina e é ele que manda na mistura. Ele combina com Burley, ironicamente. Eles são irmãos. Então, o que eu queria dizer para vocês? Da mesma espécie surgiu diferentes processos, Virginia e Burley. São processos diferentes de tratar o tabaco, a mesma variedade. E aí depois, dentro de cada um desses processos, tem outros processos. Por exemplo, tem o Virginia que você pode transformar ele em Stoved de Virginia, que é você cozinhar o tabaco. Ambos, tanto o Burley quanto o Virginia, você consegue fazer um processo de Cavendish nele, que você vai basicamente cozinhar na pressão ou utilizar um processo de fermentação usando temperatura. Na verdade, fermentação não é a palavra mais correta, mas seria transformação ali dos açúcares da folha. Quando você esquenta, o açúcar ele transforma de uma forma para outra. Fica mais doce o tabaco e ele agrega umas notas mais de mel, assim, dependendo do tipo de folha. E aí tem por cima o Cavendish de Burley, né, e o Cavendish de Virginia. Geralmente o pessoal fala que o Black Cavendish, na verdade, é quando você coloca ali um açúcar, alguma coisa, nesse processo. Você borrifa um açúcar, etc., com água, e cozinha o tabaco, até ele ficar naquele ponto escuro.
Tem também os intermediários, o Brau, Cavendish, etc. Então dá pra fazer isso com Virginia e com Burley, mas o ideal é com Virginia porque o Virginia tem mais açúcar do que o Burley, pela forma como foi colhido o tabaco. Quando você arranca a folha, você interrompeu ali naquela hora a conexão entre a folha e a planta. Então todo o açúcar que ficou na folha permanece na folha. O Burley, eles penduram a planta inteira, de cabeça para baixo. Então o açúcar vai descendo para as pontas. E é justamente por isso que a ponta da planta de Burley, né, como é que eles chamam o nome? Não é cumeira, não, esqueci o nome agora. A parte de cima da planta, as folhas mais em cima por esse motivo, são mais doces, mais saborosas e tem mais corpo, né? No charuto tem algo parecido, mas é por outro motivo, porque as plantas que estão embaixo, elas estão ali, recebem menos luz, estão mais perto do solo, são mais sujeitas a ataque de inseto, então é por outro motivo, não confundam as duas coisas. Embora essa segunda coisa também aconteça nas plantas normais de Virgínia. As folhas de baixo são de menos qualidade do que as de cima, da parte de cima da planta. No século XIX também, lá na Louisiana, desenvolveram o Perique. O Perique também vem do Burley. É um processo sobre uma variedade específica de Burley, uma variedade específica de nicotina tabaco, de Burley, plantada na Louisiana, com o terroir daquela região. Então, é isso que eu estou querendo explicar para vocês, assim, né? Quando a gente vai falar, eu gosto de um tabaco. Qual tabaco, né? A gente, na verdade, gosta de misturas de tabaco, né? Composições. E é por isso que as misturas de tabaco são uma coisa mais complexa do que parece. Você está misturando diferentes origens, diferentes processos, diferentes sementes para gerar uma coisa que é harmoniosa. E isso exige tempo, exige estudo, mas acima de tudo exige repertório. Você só tem que fumar muito tabaco, muito tipo de tabaco, para poder começar a entender como é que as coisas funcionam. Não é simplesmente achar que se misturar A mais B vai dar C e pronto, entende? Pode parecer um pouco pedante isso que eu estou falando, mas quem fuma um pouco mais tempo vai saber que eu estou um pouco certo nisso. Eu não acreditava muito nisso antes. Então, assim, repertório é muito importante. E Burley é muito mais sensível a essas variações ambientais, de região de plantio, etc., do que o Virgínia. Ainda tem coisas que eu não comentei. Por exemplo, uma região com solo mais quente, uma região mais quente, com mais sol, as folhas geram mais uma serosidade. E essa serosidade muda um pouco a composição aromática da folha, sabe? Por isso que a região, por exemplo, da South Carolina, né, Carolina do Sul, ela é a melhor, tem um dos melhores Red Virginias, por causa do sol daquela região, é de rachar no verão. E a combinação do sol com o solo daquela região faz gerar um Red Virginia delicioso. Canadá também, se não me engano, região do Canadá, não lembro qual região que é agora. Então, assim, muito mais complexo do que parece, sabe? Mas no fim das contas, a gente vai fumar essas composições. E quando eu falei qual é o meu tabaco favorito na verdade é a combinação de Virginia e Burley. Não importa o tipo de mistura. Geralmente toda mistura que tem Virginia e Burley eu gosto muito. E com cafezinho, muito cachimbeiro subestima o sabor do Virginia e Burley. É muito viciado em lataquia, em perique, etc. Virginia e Burley, pra mim, é o suprassumo do cachimbo. É a coisa mais simples e é o suprassumo. E eu ultimamente tenho gostado também de Virginia e Burley com alguma outra coisa em menor quantidade. Por exemplo, uma folha de charuto, às vezes um pouquinho de lataquia ou um Kentucky defumado. Que aqui no caso, como eu comentei, o Kentucky é um Burley, então esse tabaco, como está em flake, tem que ficar conversando demais, ele vai apagar. Virginia Burley oferece para você a quantidade, para mim, perfeita de nicotina e o real sabor de um tabaco.
Pode parecer meio presunçoso falar isso, mas o real sabor de um tabaco pra mim é um Virginian Burley. Os Virginias vêm com açúcar, com dulçor, e o Virginia quando está maturado, quando solta fumaça pelo nariz, o pessoal chama de retrohalen. Isso aqui, a fumaça sai assim como se fosse um creme no seu nariz. Ela não te incomoda, não te faz nada. Quando o Virginia é muito jovem, ela vai te incomodar muito. Vai vir quente, vai vir... Não é quente, é uma sensação que parece quente, mas é uma coisa meio ácida assim, ao mesmo tempo. Em alguns casos vem uma coisa bem de limão. Imagina você pegar um limão e meio que esmagar a casca assim, cheirar. Isso é um sintoma de um Virginia um pouco mais novo. Na minha experiência eu percebi isso. Mas claro que tem Virginias que são um pouco mais envelhecidos, que tem esse limonado também. O pessoal até chama de Lemon Virginia, os gringos, né? Se não me engano, a Virginia da África do Sul tem bastante isso, por causa do terroir dele. No Red Virginia já vai ter, por exemplo, por causa da cera, uma coisa mais que lembra frutas escuras. Ou seja, é muito doido. Mas enfim, esse Kentucky aqui ele oferece para você uma coisa que lembra madeira, uma coisa que lembra couro. Aí é engraçado, você come couro? Não, né? O cheiro de couro, sabe? Às vezes eu sinto que eu tô entrando numa venda, aquelas vendinhas de interior, para quem é um pouco mais velho vai lembrar, muito mais velho que eu provavelmente, vai lembrar melhor. Aqueles armazéns de interior. Aquele cheiro de especiarias, aquele cheiro de café torrado, aquele cheiro de couro, às vezes vem de botina, às vezes, que nem essa aqui que eu estou usando. Não consigo levantar. Uma botina que eu comprei num mercadão municipal de Goiânia. Então, é muito nostálgico pra mim. O Virginia tá com dulçor, com açúcar. Parece que tem açúcar aqui, mas não tem. Tem gente que fala, vamos fazer um Vabur, né, um Virginia com Burley com açúcar mascavo. O açúcar ele vai vir na composição da mistura, ele não vai vir no tabaco. Se você começar a queimar um tabaco e a cinza ficar preta, é porque a pessoa colocou muito açúcar ali dentro, está queimando açúcar. Você não está fumando tabaco, você está fumando açúcar. Se você gostar disso, coisa legal do Burley, o Burley é muito fácil, entre aspas, de ser trabalhado para ele absorver aromas que você quer embutir nele. Um aroma de panetone, um aroma de chocolate, etc. Então os Burleys eles têm essa capacidade de chupar, entre aspas, o aroma para dentro da folha. Justamente por isso que a maioria dos aromáticos são feitos com Burley. O Virginia ele tá mais com dulçor, então assim, os dois eles se balanceiam de uma forma muito harmônica. Tem gente que gosta mais de Virginia do que Burley, tem gente que gosta mais de Burley do que Virginia. Isso na verdade é uma coisa que não dá para acertar muito, porque vai depender do Virginia que você está usando e do Burley que você está usando. E nada impede que você use mais de um Virginia na composição e mais de um Burley na composição. Existe Burley branco, existe Burley floral, existe Burley... o Burley que é um pouco mais achocolatado, tem Burley escuro, tem o Burley defumado, tem o Kentucky. Então, essa loucura de composições de tabacos podem formar uma mistura, o Vabur, né, Virginia Burley, na minha opinião, é o melhor tipo de tabaco. E geralmente quem começa a fumar cachimbo está na expectativa de fumar ou algo que lembra cigarro, um Virginiazão, ou um Vapor com Virginia, que é o Virginia com perique, ou fica fascinado por coisas com lataquia, ou fica fascinado por aromáticos. E esquecem um pouco do Vabur, né, mas for um Vabur com Kentucky. Então assim, minha sugestão para vocês em 2023, se deem a oportunidade de fumar mais Vabur. E sem aromatização de preferência. No máximo aí com casing, que é aquela, como eu expliquei, uma coisa com açúcar ou uma coisa que faz parte da composição da folha, não da mistura em si, do processo de cura da folha. Não, de cura não, desculpa, de construção do aroma na folha, né? Eu acabei de contar uma coisa que é muito importante.
Dentro do processo, tem vários tipos de processo. Tem fermentação, que você faz anaeróbica, como o perique. Você põe num barril lá e deixa um tempo para os micro-organismos fazerem uma fermentação anaeróbica no tabaco. Tem que você pode fazer esse dark fired, que nem eu falei, que é fazer a defumação. Você pode cozinhar, você pode fazer ele com temperatura sem necessariamente cozinhar. E tem pessoas mais experientes que conseguem ir aplicando, borrifando soluções aromáticas numa folha antes de cortar ela e fazer a mistura. E o pessoal fala que dá para você construir um aroma na folha, né? Aproveitando o que ela já tem e potencializando alguns aspectos, né? Antes de criar a mistura. Então é um mundo infinito. Mas de modo geral, Virginia Burley, eu vou entregar para vocês isso. Tabaco com gosto de tabaco, que vai te lembrar coisas incríveis, assim, às vezes lembra amêndoa, às vezes lembra nozes, às vezes lembra açúcar, mesmo sem ter açúcar. Alguns lembram mel. Alguns têm uma coisa que lembra um pouco chocolate, embora quando eu falo lembra, não quer dizer que tem gosto, te lembra. Mas o que tem realmente gosto é tabaco. Então assim, deem uma oportunidade de fumar esse tipo de tabaco esse ano. E claro, um cafezinho é perfeito. Acho que semana passada eu fiz um vídeo falando de um tabaco que eu estava fumando que tinha da Sweet Leaf, que tinha ruim maple. Ele também é um vabur, mas é uma outra pegada em relação a isso. Naquele tabaco eles quiseram colocar um aroma de ruim maple ali. A proporção de Virginia Burley é diferente e tal. Aqui não, aqui a construção foi feita para poder valorizar o Kentucky. Então, quando um blender cria uma mistura, ele pensa assim, minha mistura vai ter tal base e os demais tabacos vão vir ali para poder enriquecer essa mistura. É como se fosse uma música, né? Tem a melodia e a harmonia, né? Se complementam. Então é muito mais do que só misturar ou fazer um cozimento básico ou pegar um tabaco e fazer um processo e pôr à venda, entendeu? Uma mistura de cachimbo é uma coisa que vai além disso. Como eu falei, isso pode soar como presunção, mas ao longo do tempo que você vai fumando mais e mais tabacos, você vai vendo cada vez mais claro isso. Então, experimentem mais tabacos esse ano. Não sei se eu vou fazer um vídeo antes do ano novo, então desejo a todos um feliz ano novo. Que 2023 traga grandes sucessos para vocês, saúde, alegria, paz e bons tabacos. Forte abraço, galera. Eu vou aproveitar meu tabaco aqui, que está cheio ainda. Tomar meu cafezinho e esse dia que tem sol finalmente. Abraço.